aqui é a Cíntia e hoje estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica. E o título da nossa lição de hoje é Felizes os que têm fome de justiça. E o nosso versículo para nós guardarmos na mente, no nosso coração, se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 17, na parte A, que diz assim: quando a verdade é dita, a justiça é feita. Então, eu vou ler com vocês aqui no nosso vocabulário a definição de justiça. Justiça, qualidade do que está em conformidade com o que é direito, com o que é correto. E honesto, pessoa que age corretamente, que fala e pratica a verdade. Então, nós vemos aqui que quando a verdade é dita, a justiça é feita. E o nosso título diz: felizes que têm fome e sede de justiça. Porque assim como nós temos fome de comida, sede de água, nós precisamos também ter fome e sede de justiça. E nós seremos fartos, saciados, como diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, nós podemos e devemos escolher o que é certo, o que é correto, dizer sempre a verdade. E se por um acaso viermos a mentir por algum motivo, que possamos pedir perdão a Deus e falar a verdade, tá bom? E a nossa história bíblica, ela está registrada no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10, que diz assim, no versículo 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Então a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, eles não tinham uma boa fama. As pessoas não gostavam deles, porque os publicanos, eles tinham como costume cobrar o imposto além do que deveria ser pago. E as pessoas se sentiam injustiçadas, por isso elas não gostavam dos cobradores de impostos. Então elas não gostavam de Zaqueu. E a Bíblia, ela não fala nem que Zaqueu era honesto, nem que Zaqueu era desonesto. Ela só fala que ele era chefe dos publicanos e era rico. Não entra em detalhes a respeito da profissão de Zaqueu. E Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus, porque Jesus, por onde Jesus passava, multidões seguiam Jesus e as pessoas falavam, E Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E Zaqueu queria ver Jesus, ele sentiu o desejo de ver Jesus, saber quem era, e ele tinha um problema. Ele era baixinho, ele era de pequena estatura. E ali, no meio daquela multidão, não tinha como ele ver Jesus. E ele teve uma ideia. Ele resolveu subir em uma figueira brava. Ele viu aquela árvore e ele falou assim: é aqui que eu vou subir para ver Jesus. Sabe por quê? Porque Zaqueu não deixou que aquela dificuldade impedisse ele de ver Jesus. Porque tem muitas coisas que querem nos impedir de ver Jesus. Muitas coisas querem nos distrair, nos atrapalhar. Às vezes recebemos um convite para estar na igreja e aí aparecem outras coisas, aí nós deixamos para ir nas outras coisas. E até mesmo em casa, na hora de ler a Bíblia, outras coisas vão aparecendo, Tem as redes sociais que tomam muito tempo das pessoas e acaba atrapalhando as pessoas
de verem Jesus, de conversarem com Jesus, de estarem mais próximos de Jesus e conhecer mais ao Senhor nosso Deus. Então Zaqueu, ele foi ali determinado para ver Jesus, ficou ali esperando. Só que aconteceu algo que Zaqueu não estava esperando. Olha só. Ele ali, podia ver Jesus. Tá vendo? Ele estava numa posição muito boa para ver Jesus. Mas Jesus já havia visto Zaqueu e ele falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou visitar a sua casa. Eu vou lá na sua casa para a gente conversar. Olha só. E Zaqueu prontamente desceu e foi correndo com Jesus para a sua casa. Mas tinha aquelas pessoas que não gostavam de Zaqueu e elas ficaram murmurando, ficaram reclamando, falando: olha, Jesus foi na casa desse homem pecador, de Zaqueu, um chefe dos cobradores de impostos? Ah, não pode ser. Como que Jesus vai fazer uma coisa dessa? Mas Jesus, ele não estava se importando com o que as pessoas falavam, não. Jesus queria conversar com Zaqueu, Jesus queria se apresentar para Zaqueu, ele queria que Zaqueu pudesse conhecê-lo pessoalmente. E assim, Jesus foi ali para a casa de Zaqueu e em pouco tempo que eles estavam ali juntos, conversando, Zaqueu logo tomou uma decisão que agradou muito ao Senhor Jesus. Ele falou bem assim: olha, Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele já decidiu: vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, se eu passei a perna em alguém, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu fiz de mal para as pessoas. Eu vou ler esse versículo para vocês porque é muito importante. É aqui em Lucas 19, no versículo 8, que vai dizer assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Já estava decidido. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, ele falou que se ele tivesse feito alguma coisa, se ele tivesse defraudado alguém, ele iria restituir. Mas a Bíblia em momento algum afirma que ele defraudou, que ele fez ou não. Mas ele diz que se ele tivesse feito, ele estava disposto a devolver 4 vezes mais para essas pessoas. E assim, Jesus ficou tão feliz com a atitude de Zaqueu, porque ele viu que houve uma mudança total na vida de Zaqueu, e Zaqueu queria ser melhor. Zaqueu queria ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa correta. E Jesus falou bem assim: hoje veio salvação a esta casa. Sim, porque olha o que Jesus continua a dizer: porque este é filho de Abraão. E depois, no versículo 10, está escrito bem aqui atrás, o que Jesus vai dizer. Vou colocar assim, bem esticadinho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Então, Jesus, ele veio para essas pessoas, para todas as pessoas, Ele veio para aquela criança levada, rebelde, desobediente, e ele veio também para as pessoas inteligentes, certinhas, que acham que fazem tudo certinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, destituídos, afastados, separados estão da glória de Deus. Então, mesmo que a pessoa às vezes não faça aquelas coisas tão
tão horríveis, mas são carentes de Deus, precisam aceitar Jesus como seu Salvador. E mesmo que sejam pessoas que façam tudo errado, coisas horríveis, se ela se arrepender, pedir perdão ao Senhor Jesus, Jesus torna essas pessoas justas, torna essas pessoas salvas, limpas, puras, porque Ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário. Foi para isso, foi para nos purificar de todo pecado. Então, meus amores, que nós possamos, assim como Zaqueu, decidirmos fazer o que é certo, fazer o que é justo, tá bom? E se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por esta aula, por essa lição preciosa. Que o Senhor venha nos ensinar todos os dias a sermos justos, a sermos corretos, a praticar e viver a verdade, Senhor. Que possamos ser melhores a cada dia, Pai. Dai-nos sede, dai-nos fome de justiça, Senhor, porque nós sabemos que nós seremos fartos. Que o Senhor continue conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima!